Endrick tá cheio de moral com o Real Madrid. E a prova disso é uma espécie de plano de carreira que foi apresentado pela diretoria do clube espanhol ao jogador e seu staff. Por esse projeto, que na verdade mostra como devem ser os primeiros passos do brasileiro assim que ele se transferir para a Espanha, em julho do ano que vem, o Endrick não vai precisar passar por aquele período de adaptação ao futebol europeu no Real Madrid Castilha, ao contrário do que aconteceu com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, que na primeira temporada na Espanha se revezaram entre jogos pelo Real Principal, a maioria dos jogos no Real Principal, e algumas partidas no Castilha, que joga a terceira divisão espanhola, para pegar experiência. Pelo projeto do Real Madrid para o Endrick, ele não vai precisar passar por isso. A ideia do Real é que o Endrick se apresente no começo da próxima temporada europeia, faça a pré-temporada, os jogos e os treinos com a equipe principal e depois seja anexado de vez já ao elenco de cima. Isso é um upgrade bem interessante em relação às duas promessas que hoje brilham na equipe principal do Real, as duas promessas brasileiras que chegaram lá também ainda adolescentes, que precisaram passar por esse período de transição. Com o Endrick, não vai precisar. Pelo menos, esse é o projeto. É claro que, como qualquer projeto, na prática ele pode acontecer diferente, né? Se o Endrick não corresponder às expectativas durante a pré-temporada, ou mesmo no começo da temporada, aí pode acontecer sim de ele ser rebaixado e passar um tempinho no Castilha. Também existe a chance de um novo técnico do Real Madrid, caso o Ancelotti vá mesmo para a seleção, pense que ainda não é hora de usar o Endrick. Aí pode mudar essa situação. Mas a princípio, Endrick faz a próxima temporada inteira já no elenco principal do Real Madrid, sem chances de ser emprestado e sem chances de ser cedido ao Castilha. Apuração do Rafael Reis, que também mostra na sua coluna aqui no All Sport, sobre essa projeção de início do Endrick já com status acima do Vini Júnior e do Rodrigo nessa chegada na Espanha, PVC. E um ingrediente a mais, tá? Ele citou o Ancelotti. O Ancelotti já falou sobre a convocação do Endrick, o Ancelotti que hoje é o técnico do Real Madrid e que dizem, já está acertado, a gente já noticiou aqui várias vezes, a CBF pelo menos considera assim, que ele vai ser o treinador da seleção. Então ele está 100% conectado com esse assunto. Ele é o próximo técnico do Endrick e se a CBF tiver certa no seu desejo, na sua expectativa, será também o técnico da seleção a partir do ano que vem. Aspas para o Ancelotti sobre a convocação do Endrick. Não me surpreende que tenha sido convocado para o Brasil. Está jogando muito bem. Me parece a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira o Ancelotti. Ou seja, ele já está ligado nesse radar. E para recuperar o que disse o Fernando Diniz sobre o Endrick, jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão, é um prêmio e uma visão do futuro do que esse garoto pode ser. Um menino nascido em 2006, produzir o que ele produz me chama a atenção. Vive o seu melhor momento jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair. Dito tudo isso, PVC, como é que você vê a declaração do Ancelotti, a justificativa do Diniz e o Endrick na seleção brasileira? Eu acho que o Diniz foi muito coerente, que não significa que eu concorde com a convocação. Eu não acho que está errada a convocação, eu só me assustei com ela. Achei. Meu reflexo foi já. E aí você vai começar a refletir sobre isso. Mas acho que a resposta do Fernando Diniz ela foi muito bem dada, ela foi muito justa. O jogador que nasceu em 2006 e já fez tudo isso que ele fez. Eu até estava pensando o seguinte: ele está jogando bem mesmo os últimos 3 jogos. Mas ele é titular do Palmeiras há 8. Então, você 8 rodadas de brasileiro, 8 jogos seguidos de brasileiro que quando entra como titular. Então, você tem um período para avaliar isso. Mas acho que ele foi convocado muito em função dos últimos 2 jogos, Botafogo e Atlético Paranaense. O jogo do Botafogo teve um impacto em todos nós. A gente saiu desse. A gente está olhando para o Palmeiras como grande candidato a virar para cima do Botafogo, e não é o Bragantino, por causa daquele jogo. E isso tem um impacto real, não é só o impacto emocional que ele causa, ele tem um impacto real. Tanto que o Botafogo perdeu o jogo para o Vasco ontem. Por quê? Se o Botafogo podia jogar
olhar para o primeiro tempo, que teve uma atuação esplendorosa contra o Palmeiras, por que ele entra contra o Vasco da maneira como entrou? Porque criou um impacto emocional gigantesco no Botafogo, um impacto emocional e real. Realmente está trazendo coisas. Isso pode ter um impacto real também para o Endrick. E para o Real Madrid também. E para o Real Madrid também. Mas para o Endrick... Só para usar o gancho do Real, perdão pela interrupção. Imagina, o jogo do Endrick de quarta-feira passada pode ser o jogo da maturidade aos 17 anos. Quando a gente compara o Endrick com o Ronaldo, convocado em 94 para a Copa do Mundo, aos 17 anos, não tem nível de comparação. O Ronaldo tinha 44 gols em 47 jogos. Só que o Ronaldo era titular. O Endrick nessa temporada ele tem 11 gols em 47, para comparar. Exatamente. Então, assim, o Endrick tem 11 gols em 47 jogos. Ele tem 13 ao todo, né? Tem 13 gols ao todo. Aos 17 anos. 14 gols ao todo. 14 gols em 54 jogos tem o Endrick. Então, não tem nível de comparação com o Ronaldo. Mas uma parte disso é porque o Ronaldo era titular do Cruzeiro aos 17 anos. E o Endrick é titular do Palmeiras há 3 semanas. Ou seja, você se assustou porque não esperava, realmente foi uma surpresa geral, acho que ninguém esperava isso, foi a maior surpresa e a manchete não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A imprensa espanhola, evidentemente por causa do Real Madrid, está muito olhando isso, mas você entende... Aliás, eu também achei bem coerente a justificativa do Fernando Diniz, eu entendi o que ele quis dizer, embora o questionamento talvez imediato que se faça mas e o Marcos Leonardo? São jogadores completamente diferentes. Digo mais pelo tempo que o Marcos Leonardo do Santos está jogando bem, fazendo gols num time infinitamente inferior ao Palmeiras e não foi lembrado. O Diniz falou em entrevista, acho que é o Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil, se eu não estiver enganado de cabeça, que o Marcos Leonardo estava sendo observado também naquela famosa lista larga, ou seja, não tem nada a ver o nível de jogador de um para o outro, tá? O que se faz de projeção para um, o que se faz de projeção para o outro, não é isso. A questão é, será que o Marcos Leonardo nessa fila não teria prioridade? E o Diniz entendeu que não, que o Endrick, ele não fura a fila, ele explode a fila, né, PVC, pelo jeito. É exatamente o que se está se achando pelo impacto do Endrick, mas um impacto que é muito midiático. Ele não é apenas midiático. O impacto é do jogo da semana passada. Mas o Endrick já é um jogador midiático. Com o jogo da semana passada, você olha imediatamente para ele. Agora, eu não teria convocado ainda. Ou seja, o fato de eu julgar muito coerente o que fez o Fernando Diniz não significa que eu faria a mesma coisa. Agora, eu não preciso achar que o cara é um idiota porque eu não concordo com a decisão. Né? São decisões. Ele tomou uma decisão madura, coerente, justa do ponto de vista dele. Eu me assusto, no fundo, porque eu tenho um medo e um pouco do que o Diniz falou ontem ele não tem que pensar se vai ser um castigo, se ele vai saber lidar com isso ou não. Ele tem que olhar para os jogadores que ele pode colocar e falar assim, esse é melhor do que esse está melhor do que esse, eu vou colocar esse. Ele não está pensando na projeção de carreira do cara. Ele está pensando na seleção que ele precisa ganhar da Colômbia e da Argentina. Então, por isso, convocou. A gente tem sempre esse receio. O Brasil é o país que mais... O Brasil é o país que mais desperdiça craque no mundo. Porque o craque fica muito rico, muito rápido e desiste de jogar em alto nível. Não se propõe, não se pretende que isso aconteça com o Endrick. Mas não é por ele ser convocado agora ou por ele ser convocado mais tarde que isso vai acontecer ou deixar de acontecer necessariamente. E ele parece ser um menino com uma cabeça muito boa, viralizou alguns vídeos dele já falando em espanhol, quase fluente, em inglês, com 17 anos, parece ser muito centrado no que pensa e no que deseja. Para você, comenta aqui no nosso chat, você acha que o Fernando Diniz mandou bem em convocar o Endrick? Eu curti a ideia do Fernando Diniz, não estava no meu radar de forma nenhuma, não tinha pensado nisso, mas entendo a justificativa dele. Vou fazer a mesma pergunta para o nosso outro colunista aqui do All Sport, o Luiz Rosa. E aí, Rosa, bom dia. Você curtiu a convocação do Endrick por parte de Fernando Diniz? Seja bem-vindo ao De Primeira. Bom dia, Marcelo Razan. Bom dia, PVC. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Sim.
Câmbio. Parabéns, PVC, pelo prêmio lá da CESP. É verdade. Parabéns, chat. Vamos parabenizar o nosso Paulo Vinícius Coelho. Mais uma vez, votado pelos colegas pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a ACESP. Mais uma vez, você está entre os selecionados em PVC. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Razão. Obrigado. Eu encontrei papo de boteco, mas eu encontrei estava numa biblioteca aí em São Paulo. O cara falou, você é do UOL? Eu falei, sou. Manda um abraço pro PVC. André, advogado, fã do PVC. PVC é a nossa... É o Hendrick nosso, né, o Razan? Só um pouquinho mais experiente, mas é um fenômeno tanto quanto. Olha, respondendo rapidamente a pergunta aí, cara, ontem eu pensei a mesma coisa do PVC. Falei, há um mês eu tava foi 5 de outubro, né, a semifinal contra o Boca Juniors, né? Foi. Então, eu tava lá no Allianz, lá, visitando os amigos, né? Tem uns amigos que falaram assim, me deram até ingresso, você não quer assistir? Falei, não, eu tenho que fazer comentário pro UOL e tal, eu não, aqui a internet não é boa, eu vou para casa, né? E, cara, e ficava aquela expectativa na PVC, vai ser titular, não vai ser titular, né? E aí nós sabíamos, todo mundo já sabia que ele não ia ser titular. Aí passou um mês, ele tá titular do Palmeiras e na seleção brasileira. Não que a gente não vê potencial nele. O que você falou, eu concordo. Ele tem um potencial gigantesco. Mas eu acho que ele está queimando etapas muito rapidamente. Eu, na minha visão, concordo. Eu acho que o Hendrick tem que ser maturado, assim, ainda aos poucos, para chegar na seleção brasileira. Porque a tendência é que, será que ele vai jogar? Vai ter alguma minutagem nesse jogo? Mas depois eu não tinha visto a coletiva do Fernando Diniz. Eu escrevi o comentário no UOL, aí na matéria do Marinho Saldanha, o Pick Blind, falando que eu não concordava com a convocação por causa da questão das etapas, mas depois fui fazer o dever de casa, li o compilado que o UOL fez da entrevista do Fernando Diniz e eu vi que realmente ele tem uma coerência e está falando realmente que é um garoto que está pedindo passagem, que tem todo um processo de aprendizado, que ele vai jogar, convocou o Paulinho também, que eu acho que o Paulinho, no quesito de experiência, por mais de talento não, mas de experiência, acho que o Paulinho está um degrau acima do Hendrick. Mas enfim, só que a gente entende que as eliminatórias para a Copa do Mundo são amistosos de luxo, né? Então, assim, dá para testar um monte de jogadores e o que interessa para nós são os 45 dias de 2026, é isso, né? Então dá tempo para o jogador ter a experiência, sentir como é que é chegar na seleção brasileira, como são os holofotes, que agora muda, como diz Bruno Henrique, muda o patamar, né? Então, assim, já é um fator. Então, pelo fator que as eliminatórias são amistosas de luxo, dá para fazer teste. Tem a tendência que o Hendrick também deve ir para a Olimpíada, também já é isso se o Brasil se classificar, né? Porque a Olimpíada já é outro patamar também. Enfim, eu fiquei usando uma palavra bonita que me ensinaram, estupefato quando. Estupefato, que isso, hein? Pegou o Aurélio aqui, ó, e gastou agora. quando eu vi essa convocação, porque a gente sabe, repito, há um mês ele entrou, um mês e pouco, ele entrou faltando acho que 3-4 minutos para jogar contra uma semifinal contra o Boca Juniors, na La Bombonera. Todo mundo fala, Bombonera, aquela coisa mística e tal. Aí veio para jogar aqui na semifinal e jogou o segundo tempo tal. E aí, de repente, a torcida começou a pressionar e falar tal. E aí ele vai e é convocado para a seleção brasileira. Assim, então, como não vale nada essas eliminatórias, deixa o garoto ali se ambientar com o que é jogar estar num grupo de seleção brasileira. Eu entendo que vocês falam sobre queimar etapas, na verdade, né? Antecipar no caso do Hendrick, mas se o cara é diferente como o Fernando Diniz assim o justificou, acho que está mais do que natural ele queimar a etapa mesmo. O diferente não vai passar porque é aquilo que todos os outros, os 99,9% vão passar. Ele é diferente exatamente também por isso, porque ele avança em relação aos outros, porque ele tem mais qualidade, ele é potencialmente um craque. Mas o Rosa tocou num ponto fundamental para mim, principalmente do ponto de vista aí do torcedor palmeirense. O palmeirense pode até opinar no chat assim. Há um mês, ele não servia para ajudar o Palmeiras, não servia entre aspas, tá, gente? Porque ele não foi usado como titular e era um jogo decisivo para o Palmeiras, a semifinal da Libertadores. Contra o Boca, num time que precisava de soluções depois de perder o Dudu. Vai ficar muito essa sensação, PVC,
inevitavelmente vai ficar a sensação assim, o Abel demorou para colocar o Endrick no Palmeiras. Olha o que ele está fazendo agora no Palmeiras e já sendo convocado pela seleção. Não fica essa sensação no ar? Mas eu acho que essa sensação ela fica pelo jogo seguinte, que é o jogo contra o Santos, quando o Abel mexe no time. Sim. Tá? E principalmente pelo jogo do Botafogo, não é pela convocação. Mas então, pela sequência dos fatos, acho. Pelo conjunto. Vamos voltar um mês no tempo. Eu posso estar completamente equivocado, mas o meu ponto de vista continua sendo muito parecido. Eu não acho que o Abel tomou uma decisão absurda ao escalar os veteranos contra o Boca Juniors. Não acho. Acho que era legítimo ele pensar que tinha os jogadores mais experientes para um jogo que exigia experiência. Ok. Quando ele muda o time no segundo tempo e o time reage, o erro do Abel é ir para a coletiva e dizer o que mudou não foram os meninos, foi a mudança do sistema tático. Peraí. Aí não. Assim como no dia seguinte da eliminação do Palmeiras, a gente teve o debate com o Rodrigo Matos e a pergunta o Rodrigo comparou com o Barco e eu disse, na minha opinião, tem uma diferença entre o Barco e o Endrick. Por que o Barco pode jogar semifinal e o Endrick não jogou? Não quer dizer que o Abel tivesse certo, mas havia uma diferença, na minha opinião. Qual diferença? O Barco era titular do Boca Juniors e o Endrick não era titular do Palmeiras. Acontece que um mês depois o Endrick se tornou titular do Palmeiras. Então, nesse período de um mês, são 8 jogos em que ele virou titular. Só para fazer a conta, para não fazer bobagem, assim, para olhar direitinho o número de jogos. Depois do jogo do Boca Juniors, o Palmeiras enfrentou o Santos. Santos, Atlético Mineiro, Coritiba, São Paulo, Bahia, Palmeiras e Atlético Paranaense. São 7 jogos. Ele é titular a 7 jogos. E nesses 7 jogos, ele conseguiu fazer muita coisa importante. Né? Ele fez gol, 2 gols contra o Botafogo. 6 jogos, acho, em PVC. Acho que foram 6 jogos, tá? Não, Santos, Atlético Mineiro, São Paulo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. Não são 6? Curitiba não estava aqui. Depois do Boca, é isso? Santos, Atlético, Coritiba, São Paulo, Bahia, Palmeiras e Atlético Paranaense. São Curitiba começou a sequência de 5 vitórias. Exatamente. Perfeito, isso. Tem razão. Exatamente isso. E nesse período, ele 3 gols nesse período dele? Ele fez 3 gols, né? Ele fez gol. Sim. 2 contra o Botafogo e 1 no Atlético Paranaense. Que, no fundo, nos remete a um período de 7 jogos como titular e 2 jogos de espanto. Aí nós voltamos para essa questão. Ele foi convocado por quê? Ele foi convocado por esses 2 jogos de espanto, principalmente o jogo contra o Botafogo, que é o jogo da maturidade, e ele foi convocado porque ele é midiático. Porque ele é uma figura midiática. Isto é suficiente para convocar? Na minha opinião, isso me causou espanto. Eu não convocaria agora, mas eu respeito totalmente a decisão do Diniz. Ele entendeu que ele tem um jogador especial, num momento especial, e que a seleção pede um jogador assim. Mas eu repito, o meu na hora da convocação foi já. Aí, o momento seguinte foi, peraí, deixa eu ver quem foi convocado. Porque você tem uma série de jogadores de 18 anos no século XXI, mas você tem 4 atacantes chamados antes dos 18 anos. Todos campeões do mundo. Edu, Pelé, Coutinho e Ronaldo. 4 atacantes, todos campeões do mundo, chamados ainda adolescentes, ainda menores de idade. O Endrick é o 5º. Que clube seleto que ele entrou, hein? Que responsabilidade de entrar numa lista dessa, que fecha agora uma mão. Impressionante. Essa informação que o PVC trouxe é bem relevante, Rosa. Razan, o PVC pode me ajudar também aí, às vezes minha memória atrai. Em 2010, lá para março, abril, eu participei de um debate na Jovem Pan, o Leão estava lá. E aí eu perguntei para ele assim, pô, Leão, você não levaria o Ganso e o Neymar para a Copa do Mundo? E aí ele falou, levaria, o Neymar tem que estar para o grupo na Copa do Mundo 2010, até para se ambientar. Eu lembro que havia um debate, se levava o Neymar, não levou o Neymar. É uma grande campanha na época, um grande debate, verdade. É o grande debate, né? Na época ele estava surgindo também para o futebol. Em 2018, eu fiz uma coluna na Folha, falando que deveria levar Vinícius Júnior e Paquetá, certo? E aí o que aconteceu? Não levaram Vinícius Júnior e Paquetá.
Em 14, o Neymar já era realidade e virou titular. Em 22, Paquetá e Vinícius Júnior viraram realidade titular. Então, eu acho que muitas vezes, assim, esse coisa que o PVC também falou, eu lembrei ontem do Ronaldo, não sabia. Eu lembrei do Pelé e lembrei do Ronaldo. Copa do Mundo, muitas vezes você também tem que levar um jogador desse para ele, porque ele é o futuro. O Endrick, por exemplo, eu levaria o Endrick para a Copa já de 2026, aí já ele já está mais ambientado e tal. Mas assim, o Brasil tem essa coisa de temer. Depois do fenômeno Ronaldo e Kaká também, que estava no grupo de 90, o Kaká também estava no grupo de 98, que também foi aquele debate, não leva Kaká, não leva Kaká. Então, depois do Kaká, não teve mais essa experiência de levar um jogador jovem, mesmo para que ele fique no banco. E aí você espera 4 anos, esperamos 4 anos para ver o Neymar em 14, esperamos 4 anos para ver Vinícius Júnior e Paquetá, quando eles já tinham pedido passagem. Talvez essa é uma coisa que é uma mentalidade diferente, que vai depender também de quem será outro técnico, de ambientar esses jogadores jovens chegarem a gente não é contra o Endrick, a gente é contra o momento, né, PVC? Como assim, né? De repente, por isso que a gente é bom retomar alguns fatores. O momento que aqui não estava esperado, né? E você chamou atenção para outra coisa que eu não tinha pensado. Foram 3 gols. Basicamente, ele está sendo convocado por causa de 3 gols. Não é? Eu sei que é um raciocínio raso, mas se você for ver mesmo. E outra coisa. O ano passado, PVC, uma coisa que eu briguei com os palmeirenses também, falei muito para os palmeirenses, que o Endrick também estava pedindo passagem e ele nem foi inscrito na Libertadores. E aí, na semifinal contra o Atlético Paranaense, quem decidiu a semifinal foi o Vitor Roque, que é outro que só não está também brigando aí, não tá, o Furacão deu aquela caída, porque o Vitor Roque teve a contusão grave do joelho e o Vitor Roque e Endrick está sendo projetado o duelo do ano que vem na próxima temporada da Liga. Clássico, né? É o clássico. Eu acho que tem coisa. Vamos botar a bola no chão também um pouco mais. Eu vou tentar botar a bola no chão do meu ponto de vista também. Vou deixar claro o seguinte: olha só. Acho que a gente está numa vida, numa época da nossa história, da humanidade, não é no Brasil nem hoje em dia, mas é assim. Se você não concorda comigo, você é um idiota, né? Como dizia um amigo meu lá, Walter Mazzucchelli, o Anjinho, diretor de arte da revista Placar, costumava brincar nos anos 80, ele dizia assim: eu respeito muito a opinião dos outros, mas a sua é uma porcaria. A sua é uma opinião burra, mas eu respeito. Respeito dos outros, mas a sua é uma porcaria. Não é assim. Então, assim, eu posso ter o meu ponto de vista e entender o argumento contrário. Claro, assim, não é porque você pensa diferente do que eu penso que você é um idiota e eu sou um gênio, ou o inverso, né? As redes sociais trouxeram muito essa acidez no debate, PVC. As pessoas não conseguem mais discordar de forma educada. Talvez o medroso seja eu. Eu ia usar outra palavra, né? Posso usar outra palavra. Você usa medroso, que é o... É mais melhor não ficar com eufemismo, PVC. O medroso pode ser eu, né? Ou o Feola podia ser medroso que nem eu e não convocar o Pelé na Copa do Mundo de 58. E o Brasil podia estar tentando disputar o primeiro título mundial e vence o 6º. Né? Então, vamos por partes. Eu tomei um susto. Mas é a minha reação. Então, eu acho que, por exemplo, o caso do Vitor Roque, que talvez seja o centroavante titular da Seleção Brasileira em 2026, o Vitor Roque é um ano mais velho que o Endrick. E um ano nessa idade faz muita diferença. É um pouco da história do barco. No ano passado, o Endrick pedia passagem. Ok, mas ele tinha 16 anos. Ou o Edu foi convocado para a Seleção Brasileira com 16 e o Pelé também. Né? Falando do Edu, porque o Edu não é o Pelé. O Edu era um gênio, mas não era o Pelé. Talvez o tempo mostre para a gente que o Endrick vai ser um gênio. Eu não convocaria, talvez por eu ser o medroso. A comparação com o Ronaldo, por exemplo, não existe nível de comparação. O Ronaldo tinha 47 jogos e 44 gols pelo Cruzeiro. O Endrick tem 54 jogos pelo Palmeiras e 14 gols. Não tem nível de comparação com o que o Ronaldo era aos 17 anos. Mas o Ronaldo era titular do Cruzeiro, o que explica tantos gols. Né? A genialidade explica ter uma média de 1 gol por jogo. O número de gols é explicado pelo fato de ele ser titular.
que o Endrick só foi nos últimos 7 jogos. Conversa está excelente, o debate é ótimo. Eu vou mostrar agora como o Diniz justificou a convocação do Endrick. Só antes vou pedir para vocês mais uma vez o seu like, tá? Seu like aqui no All Sport, aproveitando que vocês estão com uma audiência legal aqui com a gente no De Primeira hoje. E se inscrevam também aqui no canal do All Sport, a gente está em campanha rumo a 1 milhão de inscritos. Mônica está com a gente, o Lucas, o Daniel Peçanha está falando que o Vitor Roque é muito melhor que o Endrick. Acho que tem esse ponto que o PVC citou agora é importante. A idade, nesse momento da vida, da maturação, faz diferença. 16, 17, 18, 19. Nesse momento, acho que faz uma grande diferença. Depois as coisas começam a ficar mais ou menos iguais. Daniel, não, mas estou falando também... assim, desculpa te interromper rapidamente. Estou falando que o Vitor Roque, o ano passado, entendeu? O ano passado, ele carregou o Atlético Paranaense nas costas, entendeu? Sim, foi decisivo na Libertadores. Eu estou comparando o Vitor Roque do ano passado com o Endrick do ano passado. O Vitor Roque tinha 17 e o Endrick tinha 16. Né? Então, tem essa diferença. A maturidade, cara, você pode ter... E é muito particular de cada um também. É, exatamente isso. Você pode ser muito maduro aos 23 ou ser uma criança aos 23 anos. O Zico, porque eram outros tempos, então você tinha uma renovação, você não tinha tanto êxodo, o Zico estreou no Flamengo aos 21. Aos 16, o Zico estava tentando virar jogador de futebol. E o Zico é um gênio real. Né? O tempo e as circunstâncias. Nos anos 70, o Zico esperava mais porque o Doval não saía. O Doval não ia embora. Só para a gente ilustrar, então, com a fala do Fernando Diniz, como ele justificou a convocação do Endrick, porque foi o principal espanto e a principal novidade nessa lista da seleção brasileira. Vamos ouvir o Diniz explicando o chamado pelo Endrick. O Endrick, menino muito novo, já alcançando a seleção principal. Queria que você falasse essas mudanças todas, principalmente no setor ofensivo, por que você resolveu dar tantas boas oportunidades para a molecada? Obrigado. Realmente obrigado. E no caso do Endrick, especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nasceu em 2006, consegui produzir o que ele produz há muito tempo, me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então, a convocação do Endrick e de mais alguns, ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. Não é uma pressão, é um prêmio. Foi assim que ele explicou. É muito boa essa frase. É muito boa essa frase. Porque a gente pensa mesmo, eu medrosamente digo, eu não convocaria porque vai jogar uma pressão no menino, o menino pode ficar a cabeça na lua. Isso é o problema dele. Isso é o problema dele. Alguém tem que virar para ele assim, Endrick, calma, nada mudou. Nada mudou. É parte de um jogador de 17 anos que tem a possibilidade de construir uma carreira absurda daqui para frente. Existem outros tipos de pressão muito maiores. Tem muito moleque de 17 anos que tem que sair de casa às 4 da manhã para trazer comida para casa. Né? É outro tipo de pressão muito mais dura. A dele é ter pé no chão, cabeça no lugar, entender que isso é trabalho, é um passo da profissão, depois tem outro passo da profissão, depois tem outro passo da profissão. Eu tenho certeza que o Abel não curtiu muito isso, porque ele sabe que se ele passa uma semana na seleção, ele volta com menos treino. Ou, como diria o Tite, treinabilidade. Não, mas você, olha, eu não gostei, desculpa, da liberdade de amigos que somos, eu não gostei da palavra medo, entendeu? Medrosamente. Eu acho que você também é a questão do pés no chão, como você falou, de analisar todo o cenário. Não, mas só para entender. Eu estou falando sobre mim. Sim, eu não gostei dessa palavra sobre você. Eu acho que não era por aí, não. Desculpa pela amizade que temos. Eu acho que é uma coisa de pés no chão. Só para vocês entenderem também, o fato do Endrick ter começado o ano como titular e depois ter
ter ao longo da temporada ido para a reserva tem a ver um pouco com essa questão que você está falando, que ele começou o ano como titular, e aí teve um certo deslumbre, porque o Palmeiras foi campeão paulista, tal, e na reta do final do Campeonato Paulista ele perdeu a posição. Depois teve a questão de adaptação do Rony, lá que o Rony não jogava, depois o Abel gosta do Rony mais centralizado, depois ficou confusão, ele acabou perdendo lugar. E também tem essa geração infernal, essa geração TikTok, uma coisa que o palmeirense fica louco quando esses meninos... É outro debate, entendeu? E eles ficam deslumbrados, 17 anos, uma coisa maluca. Então, assim, o Abel ficou muito puxando, e ele falou uma coisa interessante. Uma coisa é você treinar no sub-17, sub-20, onde o nível é outro, e outra coisa é você treinar, por exemplo, ele sempre citava o Kusevich, né? Que eles falam lá internamente que o Kusevich, para ele, treino é jogo, jogo é treino, entendeu? Não existe diferença. E depois ele ficou certo marcado mesmo com essa coisa. Então, é uma linha muito tênue, né, gente? A gente que acompanha muitos jogadores saindo da base, depois indo para o profissional, o PVC falou que de queimar talentos. Quantos jogadores falam na base eram fenômenos? Por exemplo, um que se perdeu, que também tinha talento, foi campeão em toda a base, era um talento, o Verón. Onde está o Verón hoje? Sabe? Que é um jogador que teve problemas também, porque é dessa geração TikTok do Palmeiras, que se deslumbraram muito. Então, assim, talvez eu concordo com você, pés no chão, por isso que eu falo, as eliminatórias, repito, é amistoso de luxo, ele vai sentir como é o grupo, ele mesmo já falou, uma coisa que ele falou ontem, já estou me preparando para o trote. Tem jogador que chega na seleção não gosta dessa coisa de ficar cantar, de tomar uns tapas, é umas coisas meio parece de quarta série, mas acaba existindo dentro de um grupo de futebol. Então tem todos esses fatores. Por outro lado, ele tem como disse o Rafa Reis, eu não gosto dessa palavra, né, mas tem todo o staff, tem o pai, tem a mãe que vai falar assim, garoto, o negócio é o seguinte, você tá indo para a seleção brasileira, você não é mais nada de ninguém, lá é outro patamar, como diz Bruno Henrique, e você precisa ter muita calma nessa hora. Para a gente fechar o debate, Hendrick, eu quero saber da audiência de vocês, mas jogo curto, porque a gente tem que seguir com a nossa pauta para falar mais de Campeonato Brasileiro. O que você fazia aos 17 anos, PVC? Eu estudava jornalismo e trabalhava... eu comecei a trabalhar com 17 e trabalhava primeiro num Lava Rápido e depois numa empresa de cobrança chamada Soma, um advogado chamado Miguel Rax. Aí, assim que eu completei 18 anos, eu consegui um freela e publiquei minha primeira matéria, já 15 de setembro de 87, mas eu tinha feito 18, fazia 15 dias. Com 17, eu trabalhava e estudava. Você trabalhava, estudava e já tinha publicado a primeira matéria dele antes de eu sequer nascer. Fica a informação. Aos 18 anos. 17 para os 18. Luiz Rosa, o que você fazia com 17 anos? Com 17 anos eu trabalhava e estava na base do Comercial de Ribeirão Preto. Era zagueiro da base. E aí ao final ao final de 89 eu desisti do futebol. Aí eu falei, isso não é para mim não, isso daí não... Tinha talento, viu, Razan? Mas falei assim, não é para mim. Mas não desistiu de nós, do jornalismo, e por isso temos o nosso querido Luiz Rosa aqui com a gente de primeiro do All Sport. Você no chat, o que você fazia aos 17 anos? Pense nisso quando for falar sobre Hendrick. Lembre-se de quem você era aos 17 anos e tente se colocar no lugar dele. Poxa, titular do Palmeiras, convocado pela seleção brasileira principal, contratado pelo Real Madrid. Você teria a cabeça para administrar? Você já pensaria em falar espanhol, inglês, como esse moleque já está fazendo? Tente se colocar no lugar do outro quando for pensar para emitir uma opinião. Meu querido Luiz Rosa, excelente sua participação aqui mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado a você, Razan voando aí nas redes sociais, acompanha um amigo, você está alfinetando muita gente nas redes sociais aí. PVC, mais uma vez, parabéns, você é referência para nós todos, obrigado. Valeu, André Lucena, pelo convite, tamo junto, irmãos. Estamos juntíssimos, nosso Luiz Rosa, tá vendo? Temos zagueiro aqui, ó, de bola, boleiro mesmo, o nosso Luiz Rosa, pode fechar já o time do All Sport quando for necessário. Até para completar a informação certinha do PVC, do prêmio que ele ganhou, melhor colunista PVC no prêmio ACESP. E se você ainda não leu a coluna de Paulo Vinícius Coelho aqui no All Sport, faça meu favor, né? Tem post, não é todo dia, é todos minutos e segundos. Tem dia que ele faz 3, 4. Por exemplo, olha isso. Eu não estou exagerando não, tá? Ontem, tá? Dia 6. 1, 2, 3, 4.
4 posts num dia só. Prancheta do PVC, o livro de Fernando Diniz, o Spindle, dirigente do Flamengo, que reclamou um turno depois dele falar sobre a arbitragem, o Endrick convocado e a derrota do Botafogo e o Bragantino cada vez mais forte na disputa. PVC premiado, então, na ACESP, o prêmio ACESP da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, prêmio que nós mesmos, jornalistas, votamos nos próprios jornalistas e a coluna do PVC no All Sport foi eleita a melhor. Parabéns, viu, PVC, mais uma vez. Obrigado, Razan. Tamo junto. Agradecer a todo mundo que acompanhou e que votou e que gosta, enfim, muito obrigado. Merecidamente eleito pelos cronistas, eu gosto dessa palavra, o nosso querido Paulo Vinícius Coelho, PVC. E você que está aqui no chat do De Primeira tem o privilégio de ver e ouvir este homem aqui todos os dias no nosso All Sport. Então continue com a gente, deixe seu like e continue votando, tá? Quem ameaça mais tirar a liderança do Botafogo? Já temos quase 1.500 votos na enquete. Palmeiras disparou aqui na nossa enquete com 55%, depois vem Red Bull Bragantino com 26%, na sequência o Flamengo com 15%, e o Grêmio vem na lanterna dessa enquete com 3%. Continue deixando também o seu like, se inscreva no canal do All Sport, a gente está perto de bater 1 milhão de inscritos.